Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 3. O texto profético, o que se pode ler, ouvir e guardar da parte de Deus. Vamos conhecer agora algumas das principais causas da negligência para com a leitura do livro do Apocalipse. Russell Norman Champlin escreveu: ouvir a palavra profética no livro do Apocalipse deveria ser uma atividade usual, corriqueira e normal, contudo poucos são os cristãos que buscam ler este livro. O próprio livro do Apocalipse infere que não é usual visto declarar uma bem-aventurança para aqueles que leem, ouvem e guardam a sua mensagem profética. É paradoxal que um livro que assevera possuir tão grande autoridade, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, foi negligenciado por mais tempo pela Igreja Universal, exceto na Ásia Menor, para onde foi enviado pela primeira vez. Diante das observações de Russell e, com base em nossas próprias evidências empíricas, podemos constar que realmente este é um livro deixado de lado. Isso nos faz perguntar: por que o livro do Apocalipse tem a sua leitura negligenciado nas igrejas? Consideremos primeiro o conteúdo do livro. Sabemos que nosso maior inimigo é Satanás. Desde o jardim do Éden ele executa sua maligna missão de matar, roubar e destruir. Mesmo com a obra consumada da cruz, Satanás persiste em tentar destruir os cristãos. A leitura do Apocalipse, contudo, revela a prisão e posterior condenação eterna de Satanás, quando ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É o que está escrito em Apocalipse 20:10. Se este livro mostra a vitória final contra nosso maior inimigo, deveríamos ler o Apocalipse nem que fosse para fortalecer nossa fé, portanto este livro deveria ser lido a cada embate com o diabo. Persiste a pergunta: por que o livro do Apocalipse é negligenciado nas igrejas? Não se apresse a responder a esta pergunta. Antes, façamos uma outra pergunta a nós mesmos: quem é o último inimigo a ser vencido? Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Observe bem, o último inimigo a ser vencido não será Satanás, mas a morte. Vamos ler nas Escrituras como se dará a vitória final sobre a morte. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, 13, 14. Note que a morte só será lançada no lago de fogo após o próprio Satanás ter sido lançado e este evento se dará após o juízo final. Portanto haverá um longo lapso de tempo entre a condenação eterna de Satanás e a condenação eterna da morte. Como no juízo final os homens que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão julgados de acordo com suas obras, e como o salário do pecado é a morte, faz sentido que a morte seja o último inimigo a ser vencido. Vamos procurar conhecer melhor este inimigo chamado morte. A morte opera em dois estágios. O primeiro estágio da morte é a morte natural e física. Este fato acontece de modo tão frequente que praticamente não paramos para refletir sobre ele. Acerca da morte natural, leia o que disse o sábio Salomão: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens.
e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7, 2. O segundo estágio da morte é a morte espiritual eterna, também conhecida como segunda morte. Leia por você mesmo. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, 12. Observe que a sentença de execução da segunda morte é o lago de fogo e enxofre. A sentença é aplicada, inclusive, para a própria morte. Louvado seja Deus! Em que pese o poder que a morte tem, para os cristãos a morte é um inimigo vencido. Isto porque os que creem em Cristo passaram da morte para a vida. É o que está escrito em João 5:24. A morte não tem mais domínio sobre os cristãos, porque ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, a morte de Cristo se tornou a morte do cristão. Assim o cristão passou a considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. Se antes o cristão estava morto em seus delitos e pecados, conforme lemos em Efésios 2, 1, agora o cristão anda em novidade de vida. Está em Romanos 6, 4. Assim a morte não tem mais poder sobre nós, pois o império da morte foi aniquilado na cruz. Leia o que está escrito em Hebreus 2, 14, 15. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Você pode fazer a pergunta a si mesmo, mas o cristão não morre naturalmente falando. Não são enterrados como qualquer ser humano. Ouça por você mesmo. Então ouvi uma voz do céu, que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Assim, os cristãos que morreram, na verdade não morreram, antes estão dormindo, esperando a volta do Senhor, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4:14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. A morte já foi vencida. Glórias a Deus! Mesmo cessando nossa vida natural, não morremos, apenas dormimos, aguardando a volta do Senhor. Então façamos a seguinte pergunta a nós mesmos: se a morte foi vencida, por que se continua negligenciando a leitura do Apocalipse? Seria a obstinada atuação de Satanás em cegar o entendimento dos incrédulos para que lhes resplandecer a glória do Evangelho de Cristo? Ou seria a instintiva relutância que cada cristão tem de enfrentar aquele que de fato é o último inimigo, a morte? O certo é que todo ser humano nutre um medo instintivo em relação à morte. Uma coisa é expressar seu desejo de morar no céu, outra bem diferente é estar preparado para ir ao céu. A morte aborta planos, separa pessoas, traz dissabores e tristezas. Poucos são os que estão preparados para sua interferência nos negócios humanos. Não deveria ser esta a nossa perspectiva diante das grandiosidade das promessas que temos. Paulo, o apóstolo, dotado de fé ímpar, com plena convicção das coisas vindouras ao ponto de ter sido arrebatado ao paraíso e ter ouvido palavras inefáveis, como lemos em 2 Coríntios 12, 4. Paulo também tinha pleno entendimento de sua missão na terra ao ponto de dizer: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Está em 1 Coríntios 9:16. Convicto de sua missão e das promessas de Deus, para Paulo a morte não era obstáculo. Ouça por você mesmo o que ele dizia a este respeito: porque para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Está em Filipenses 1:21, 24. No próximo vídeo vamos conhecer porque o tempo está próximo, visto que após a morte o tempo não é mais contado. Farei lembrar do teu nome de geração em geração.
pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.